Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast e hoje vamos falar sobre um assunto que toca a muitas mães e bebés, sobre o nosso descanso. Então vamos estar aqui a falar sobre o sono das mães, o sono dos bebés e é importante para mim frisar primeiro isto, o sono das mães, porque nós ouvimos tanto falar aqui de treinos do sono do bebê, respeitar o sono do bebê, mas aqui também atender à necessidade da mãe de dormir, não é? E para isso eu trago a melhor convidada para falar sobre este tema. Eu já partilhei aqui na comunidade que é uma das poucas pessoas a quem eu confio realmente aqui este lugar do sono, porque o sono dos bebés também é alvo de muito desrespeito às vezes quando nós o queremos treinar, o queremos moldar, o queremos adaptar ao padrão de sono de um adulto, não percebendo que há diferenças também com as crianças e com os bebés. Então eu sou assim mesmo criteriosa também com as terapeutas de sono e por isso hoje trago aqui uma pessoa em quem confio muito, a nossa Nélia Cardoso. Obrigada, Nélia, por estares aqui connosco hoje. Obrigada, Margarida, pelo voto de confiança, antes do mais. Fico mesmo muito feliz de poder estar aqui contigo, poder falar um bocadinho e de podermos, lá estar, desmistificar muitas das coisas, porque é um tema em que, efetivamente, eu sinto que não é falado tanto quanto devia, numa perspectiva de respeito, não é de desrespeito, é de respeito, mas depois, muitas das vezes, também é romanceado como se fosse fácil, e também não é fácil, e portanto é um tema em que me sinto muitas vezes eu própria a caminhar sobre cascas de ovo, como se fosse sempre difícil, não é? Estamos aqui com pezinhos de lã, porque é difícil não dizer nada, porque as mães ficam extraordinariamente sozinhas, e eu falo sempre nas mães porque, efetivamente, embora seja um desafio do casal, cai muitas vezes sobre a mãe e também acaba por ser normal, devido ao vínculo, devido à natureza, e portanto é o que é. E por outro lado, às vezes quando falamos partimos logo de uma perspectiva de quem já está completamente exausto e que depois também já não é respeitadora do bebê, e tudo aquilo que não for respeitador do bebê não é respeitador da mãe, porque não é respeitador daquela dia, de estar de alguma forma a quebrar a relação. Tudo aquilo que quebra a relação não serve para florescer daí em diante, não é? Incrível, incrível. E realmente isso faz muito lembrar algo que eu me questionava sempre em relação aos conselhos que recebia aqui na minha primeira filha, que também foi a minha primeira experiência, não é? E nós às vezes nessa primeira experiência estamos mais moldáveis a comentários de fora, às vezes sem muita evidência ou sem muita estrutura, mas realmente eu recordava-me de quando falavam sobre o facto de nós partilharmos a cama, ou a amamentação em livre demanda, ou a amamentação depois dos 2 anos, ou seja, tudo aquilo que opinavam muito sobre a nossa relação, eu questionava-me sempre, isto é algo que me está a afastar de mim, este comentário afasta-me da minha filha, ou esta direção que me estão a sugerir aproxima-me ou afasta-me da minha filha, não é? Isso para mim foi um grande guia aqui também de eu vou seguir por isto que me estão a dizer ou não vou seguir, não é? Sempre nesta auto-pergunta de isto aproxima-me ou isto afasta-me da minha filha, não é? Então se me afasta, não é para nós, porque não é esse o caminho que eu quero dar também à nossa relação, não é? Claro, mas é preciso ter muita consciência. A verdade é que eu não sinto, por exemplo, e por isso é que hoje em dia dou muitas vezes a cara por isso, porque acho que também é normal, nem toda a gente já ter toda essa consciência de facto quando somos mães. Eu não sabia exatamente para onde é que devia seguir, e se calhar muitas das mães que me estão a ouvir vão se identificar, e por isso também é importante. Ou seja, eu era uma pessoa, e ainda tenho essa parte de mim, agora está um bocadinho na prateleira, porque também tive um segundo bebê, e portanto
nessas alturas o nosso feminino tende a vir ao de cima, mas eu era uma pessoa que estava muito habituada a trabalhar sempre na minha parte mais racional, mais controladora, mais masculina, digamos, e portanto era tudo ação. Vínhamos o problema, vamos resolver, não é? Problema, solução. E é aqui que entram muitas das vezes as dicas, não é? Que é sempre aquela ideia de quando muitas das vezes uma mãe se queixa, só quer ser escutada, só quer ser acolhida, só quer saber, eu já estive aí, e vem logo a dica. Então, mas já fizeste isto, já fizeste aquilo. E eu sinto que tinha uma máquina de dicas dentro de mim, ou seja, não era preciso vir ninguém de fora, porque às vezes isto também acontece, muitas das vezes são os conselhos que vêm lá de fora, mas nós somos muitas das vezes os nossos piores carrascos, somos nós que googlamos até altas horas da noite formas de resolver, se estivermos de facto com esta postura, é muito difícil. E também me lembro de determinado momento, já sinto que já havia mais informação. Quando a minha filha nasceu, ela é do início de 2020, é um bocadinho mais nova que a tua filha. Eu sinto que já havia muita informação, por exemplo, mais respeitadora da amamentação. E do sono não havia muito. Então, eu, às vezes, acho que na minha cabeça quase que imaginava um ringue de terapeutas de sono contra consultoras de amamentação, porque eu pensava, como é que eu vou fazer isto? Eu estou a ler na internet que precisa dormir X horas ao horário rígido. Mas espera aí, mas eu vou fazer livre demanda. Livre demanda, mama quando quer. Mas espera aí, não pode adormecer a mamar? E a minha cabeça, às vezes, eu sentia que parecia que ia completamente explodir. Então foi a partir daí que comecei a estudar estes temas e a recentrar, a perceber-me, ok, se existe alguma lógica protetora do bebê e da relação do bebê na amamentação, o sono não pode ser uma luta com a amamentação. Isto tem de haver uma forma de tudo isto ser como uma dança, não é? De ser uma valsa em que tudo funcione. E foi a partir daí que fui começando à procura de algumas coisas e nem tudo aquilo que eu trago aqui foi através de estudos do sono, ou seja, muitas das coisas foram através de estudos do sono, é verdade, mas muitas outras são através do próprio conhecimento do ser humano, daquilo que é o ser humano, do que é o normal, do vínculo, porque de facto temos de entrelaçar tudo isto. Se nós estivermos a ver as coisas em caixinhas, vai sempre haver qualquer coisa que parece que não faz sentido, parece que lá está, que está na tal luta, no tal ringue. Sim, sim, sim. É mesmo ver essa dança, como tu dizias, e tu também és jurista, não é? Para além de seres mãe, também creio que esse teu lado de jurista é que possa ter trazido também esse lado mais Completamente, da sim, sim. ação e da resolução. E nós aqui eu também sinto que, como mães, nós ligamos-nos mais a esse lugar do instinto e de seres humanas, não é? Então, mais do que ativarmos essa racionalidade de problema-solução, como tu dizias, é aprendermos a lidar e a estar. É quase aquele lugar de encontrar o conforto no desconforto, e por isso o desconforto dissolve-se, e quando vemos o problema já nem é um problema, só porque nós aprendemos a lidar com o problema deixa de ser um problema e depois já estamos noutra fase e não passamos por aquele lugar mais desafiante. Eu também estou a fazer paralelismo com o parto, por exemplo. Há muito aquela coisa do parto, quando nós sabemos ou aprendemos a estar em conforto no desconforto, e quando aprendemos a estar com aquilo que muitas vezes é desafiante, que é o parto, que é os despertares noturnos, que é a amamentação, isso deixa de ser um problema e passa, e nós nem precisamos tanto de qual é a minha solução para isto, qual é que é a solução para a dor no parto. Se calhar é só aprender a conviver com isso, e convives com isso naturalmente e passa e nem foi um problema. Então aquilo que nós sentimos que é um problema, muitas vezes também já é o nosso cunho racional de engendrar aqui uma solução para sair disto. E às vezes não é preciso sair de nada, basta saberes Está lá tudo muito estar. feito assim. Está tudo muito feito assim, de facto. E quando vamos ler um livro sobre o que quer que seja, até mesmo, lá está, sobre o parto, é sempre métodos de alívio da dor, métodos de, eu lembro-me que até fiz contigo na preparação para este parto uma coisa incrível, que era aceitar a dor. E foi maravilhoso, porque de facto é isto. E evidentemente que existem formas de tornar o sono dos nossos filhos mais leve, mas temos de facto de sair do lugar de corrigir do que é que está mal, só da dica porque senão vamos estar sempre a sentir-nos presos àquilo que é uma cartilha, no fundo, e a vermos os nossos gatilhos a serem despertados por sempre que alguém venha dizer uma coisa diferente, porque nós estamos presos a uma cartilha que não é
no fundo, a nossa forma de maternar. É simplesmente algo que lemos, que vimos, ou que a terapeuta de sono disse, que até pode ter sido eu, não é? Ou seja, há mesmo aqui um caminho a ser feito de conhecimento da nossa relação com o nosso filho para conseguirmos dormir os dois, digamos. E isso é super importante, realmente, acolher mais esse todo, acolher mais aquilo que às vezes são desafios da maternidade, mas que nós, por aumentarmos também a nossa capacidade de lidar com a vida, isso deixa de ser um problema. Então, como tu dizias, libertar um bocadinho também aumentarmos a nossa capacidade de lidar com a vida para libertarmos essa necessidade de resolução de todas as coisas que são desconfortáveis para nós, não é? De corrigir, é isso muito. Nós não precisamos de editar, de moldar, de corrigir algo que consideramos como mau. Basta mudarmos a forma como consideramos aquilo que temos à nossa frente e soltamos e libertamos, não é? E também não temos de ter medo, no fundo, de deixarmos ir e mudarmos, não é? Ou seja, eu com filhos, sou diferente eu antes de ter filhos. Tu com filhos és diferente tu antes de teres as tuas meninas, não é? Como é evidente. E muitas das vezes o sono surge aqui quase como se fosse uma chapada, não é? Vou dizer isto porque é aquilo que muitas das vezes nos impede de estarmos tão funcionais, porque de facto dormimos pouco e, portanto, aquilo que é o nosso lado mais racional, a nossa forma de estar, o nosso humor, muitas das vezes está de forma diferente. E se nós não estivermos em paz connosco mesmos de que, sim, eu posso sair à rua e posso não estar perfeita, a minha filha pode fazer uma birra porque está com sono, eu posso não conseguir ter tanta piada como eu achava que devia ter, eu posso não conseguir ser tão rápida no raciocínio como eu achava que devia ser, e está tudo certo. E este também é um primeiro passo, não é? Aqui falando um bocadinho sobre o sono, obviamente que é importante termos bons hábitos para dormir. E agora falando do sono, estou aqui no sono dos adultos, no sono da mãe, no sono do pai. A higiene do sono é importantíssima, obviamente. Mas lá está, normalmente a quem nós devemos falar sobre a higiene do sono é quem está menos interessado em ouvir falar sobre a higiene do sono, ou seja, são aqueles adolescentes que querem estar nas festas até altas horas e a fazer aquilo que é normal para a idade deles, e é bom que o façam, que vivam, tudo isso. Mas falar de higiene do sono, na ideia de deves dormir 8 horas por noite, a uma mãe que está num pós-parto, é causar-lhe um stress absoluto, porque ela muito provavelmente não vai conseguir fazer isso. E a verdade é que ela deve então tentar entrar o máximo possível em comunhão com o seu bebê, com os horários do seu bebê. Por exemplo, o bebê tem naturalmente um ritmo circadiano, ou seja, o ritmo em que ele funciona nas 24 horas muito matutino, a partir do momento em que começa a produzir melatonina, antes disso através da melatonina da mãe, portanto, ou seja, começa a produzir melatonina por volta dos 4 meses, antes disso através da melatonina da mãe, tem um Do ritmo leite naturalmente materno, não é? do leite materno, sim, 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 do leite materno, claro. Portanto, começa a ter um ritmo muito matutino. E muitas das vezes nós temos um ritmo ao contrário, estamos habituados a estar acordados até tarde, e depois dormir até mais tarde. E quando isto surge, há um conflito no fundo. E é importante neste momento deixar-nos ir, deixar-nos, ok, o meu bebé foi dormir, eu até posso estar meia hora a tirar um tempo para mim, mas se calhar se o meu bebé foi dormir às 8h30 da noite ou às 9 da noite, eu não vou estar acordada até à meia-noite. Portanto, a parte da higiene do sono, de facto, é respeitarmos-nos em conjunto com o nosso bebé. E não é tentar... E depois, muitas das vezes, podemos ter aqui a tentação de vamos pôr o bebé a dormir mais tarde para ver se ele acorda mais tarde. Só que quem está afastado do seu ritmo natural somos nós, que já nos habituamos imenso a esta ideia das luzes, dos nossos telemóveis, da luz azul e mesmo da própria iluminação da nossa casa, e já não estamos junto do nosso ritmo, que seria o ritmo natural, que é o ritmo do sol. O nosso bebê provavelmente um dia vai estar estragado, como nós, digamos assim, vai estar... mas neste momento não. E, portanto, ele está a seguir aquilo que é a natureza. Ele nasceu e, portanto, está a começar a criar o seu ritmo e é maravilhoso deixarmos o bebê seguir este ritmo, então vamos nos ajustar. Pelo menos esta parte é o ideal da higiene do sono. E depois outra coisa também muito curiosa é que, efetivamente, também se ouve muito falar de
tens de dormir 8 horas por dia. É verdade que é importante dormir e podemos tentar dormir. Se o bebê conseguimos fazer uma siesta com o bebê, é ótimo, se não, também não há problema nenhum. Durante a noite o bebê acorda, nós acordamos com o bebê, voltamos a adormecer e é importante sentirmos, no fundo, a natureza de algum modo é sábia e nós vamos acabar por adormecer, por dormir aquilo que precisamos. Porque quanto mais nós nos convencermos que dormimos aquilo que precisamos, melhor nos vamos sentir, porque a nossa cabeça também é muito importante, ou seja, se nós estivermos sempre a achar eu não vou conseguir seguir o dia de hoje porque eu estou cansada, eu não vou conseguir seguir o dia de hoje porque eu dormi muito pouco, vamos entrar num mecanismo de tal ansiedade que quando chega à noite seguinte, quando o bebê despertar, nós não vamos conseguir readormecer porque já estamos num turbilhão de ansiedade. Portanto, aqui é mesmo um movimento de confiar. Confiar que vamos de alguma forma dormir o suficiente, porque a natureza é sábia e, portanto, se o bebê dorme e acorda com aquela frequência, a mãe de alguma maneira vai conseguir gerir. E eu falava um bocadinho de dormir a sesta com os bebés, porque eu acho que é dos temas mais complicados de se ouvir, porque a ideia, por um lado, eu tenho aquela tentação de dizer sim, durmam com os vossos bebés, porque de facto devem-se respeitar e dormir com o bebê sempre que possível. Neste momento a prioridade é mesmo essa, é o vosso descanso. Por outro lado, a ideia de dizer durmam com os vossos bebés como se fosse uma dica e como se fosse fácil e como se todos os bebés fossem dormir muito calmamente numa caminha durante o dia e não fosse preciso muitas das vezes estar com eles em baby wearing e em caminho e a fazer, no fundo, ativamente a adormecê-los, posso novamente estar a ativar a sensação de insuficiência das mães, não é? Portanto, durmam com os vossos bebés se possível. Se não for possível, há de haver outras estratégias e há outras estratégias de coping. Portanto, também podemos falar de outras estratégias de coping, efetivamente. Sim, sim. E eu sinto que para mim a privação de sono foi uma coisa que foi abismal no meu primeiro pós-parto da Jasmine, porque eu não estava minimamente preparada para para essa forma, para esse padrão de um bebé dormir que tem várias interrupções, não é? Eu sentia mesmo, o que é isto? A minha filha dorme tão mal, ela acorda tantas vezes, o que é que eu estou a fazer, não é? Para depois perceber, ok, ela tem um padrão de sono em que ela não precisa dormir seguido, e ela precisa de sentir que a reacorda para perceber se está próxima para mamar e tudo mais. Eu é que tenho essa necessidade de dormir seguida, então quando comecei a aceitar também o padrão de sono dela, libertei também isso de isto tem alguma coisa a ver com a minha forma de maternar, ou eu estou a fazer alguma coisa mal, ou ela está a passar ou eu estou-lhe a passar alguma ansiedade, por isso ela não dorme. Não tem nada a ver com as mães, porque há um padrão biológico também do sono do nosso bebê, e se eu fui assim mesmo de surpresa para esse mundo no meu primeiro pós-parto, no segundo eu já ia muito familiarizada com o sono do bebê, aquilo deixou de ser um problema para mim e simplesmente uma coisa chave que eu comecei a fazer, que foi o que tu disseste, comecei-me a deitar tipo às 9 da noite, comecei-me a deitar às 8h30, ou às 8 às vezes, e acordava tipo fresca, ou nem me gostava, e com duas, não é? Neste caso, dormem as duas comigo e portanto aí tinha mesmo de ser, tipo, não há forma. E realmente deixa de ser um problema. Eu acho que é muito. Quando nós desmistificamos uma questão, acabamos por também desproblematizá-la e por isso não andamos sempre à procura das soluções. E será que estou a fazer bem? Será que estou a fazer mal? Não é? De novo, aqui muito como começámos esta conversa. Então eu sinto que isso é mesmo precioso, essa noção de que sim, podemos, se for fluido para nós, seguir o nosso bebê. Se não, também perceber que às vezes temos de estar ativamente a adormecê-lo e não conseguimos dormir com ele, não é? E aqui a rede de apoio também novamente a ajudar se o bebê adormece, por exemplo, no baby wearing em caminhadas, alguém poder fazer isso pela mãe, não é? O pai ou outra pessoa, não é? Eu recordo-me que a primeira babysitter que eu contratei para a Jasmine, o critério era aguentar com ela no pano o tempo todo da cesta e andar sempre com ela, porque era a forma como ela conseguia fazer a cesta sem ser na mama. Então, o meu critério número um para uma babysitter era ter estrutura física para, durante a cesta dela, andar sempre com ela no pano e a caminhar, que é algo também que
o físico precisa estar a Portanto, fizeste provas físicas, no fundo. provas físicas, exatamente, exatamente. Ou seja, encontrar aqui uma forma natural daquilo ser. Nós já sabíamos, a babysitter chegava à hora da sesta, punha o pano e era a forma dela dormir e depois ela acordava bem porque dormiu bem e conseguia ficar mais um bocadinho com ela a brincar porque ela tinha dormido bem. Então deixa de ser um problema quando aquilo se insere numa, ok, esta é a necessidade, vamos atender isto, não é? A nossa necessidade, por exemplo, de comer também não é um problema quando nós sabemos que vamos ter fomes algures no tempo, de X em X horas, vamos preparar alguma coisa para comer e isso simplesmente faz parte do nosso dia a dia, não é? Então, não problematizar uma coisa que é fisiológica, a dor no parto, a fome, o sono, não é? O sexo, até, que também é uma pergunta que vem aqui muito, sexo dos pais e cama compartilhada, não é? Então, eu sinto que é mesmo importante nós deixarmos de ver as funções fisiológicas como um problema, porque não são, não é? E aqui é muito importante isso que tu dizias de realmente eu sentir que tenho aquilo que preciso, porque isso então encaixa-me que nem uma luva, que às vezes começo o dia a queixar-me, tipo, mas eu não dormi o suficiente. E na verdade é que dormi, porque consigo depois, quando aceito o pós-parto em que estamos, não é? Isso torna-se mais leve. Então nós temos aquilo tudo que precisamos e só a partir daí já é uma desproblematização também do próprio corpo, não é? Claro, mas depois também é importante, obviamente, fazermos coisas, por exemplo, que nos façam sentir bem e que também nos ajudem a dormir, não é? Lá está, depois há imensas coisas como estratégias de coping, como exercício físico, como meditação, como o autoconhecimento, para mim é das coisas mais importantes, porque lá está, eu posso estar aqui a debitar até amanhã, coisas que possam fazer sentir bem, e as pessoas que nos estão aqui a ouvir podem dizer: nada disso faz sentido para mim não é autocuidado ir arranjar as unhas, para mim é no fundo, eu parece-me que estou a sentir bem, mas eu não faço isso por mim, faço isso por mais uma coisa que é mais uma imagem, é mais um peso. Portanto, de facto, o primeiro ponto do autocuidado é mesmo: vou-me conhecer, vou perceber o que é que são as minhas verdadeiras necessidades e depois disso começar a investir nelas. E se a nossa verdadeira necessidade, por exemplo, é eu sinto que eu preciso muito de tempo de qualidade comigo mesma. Uma das maneiras de o fazer, por exemplo, pode ser a meditação. E aí vou para a meditação. Se a minha necessidade é descarregar energia, vamos então para um desporto, não é? Portanto, isto faz sobretudo muito parte de nos conhecermos, de nos autoconhecermos a nós próprios e também de nos conhecermos no nosso corpo. E aproveitava, por exemplo, para introduzir essa questão do relacionamento sexual e a cama compartilhada e tudo isso. A primeira coisa que me surge dizer é: o relacionamento sexual vai surgir neste momento no pós-parto, porquê? Porque querem ou porque sentem que quando chegam às 6 semanas pós-parto e alguém pergunta já iniciou a vida sexual, têm que dizer que sim, não é? Portanto, este é logo a primeira coisa a desmistificar, é o porquê é que vamos iniciar este relacionamento sexual. Porque queremos, efetivamente, porque já sentimos que o turbilhão de emoções nos permite fazê-lo, ou porque sentimos que faz parte e andamos um bocadinho à busca de quero-me tornar a sentir eu novamente, e como isto era algo da nossa vida passada, não é? Era algo que não apresentava dificuldades de arranjar tempo antes dos filhos, queremos muito rapidamente fazê-lo. Portanto, esta é sempre a primeira questão, é o porquê. Porque iniciar a vida sexual em prejuízo do nosso sono só porque sentimos que tem de ser, é o primeiro passo para começarmos no desrespeito, no desrespeito por nós próprios. Se efetivamente, após estas perguntas todas, não, efetivamente eu quero, porque é bom, porque eu gosto e é ótimo, e faz parte da relação com o nosso corpo, com a sexualidade, com a mãe também é mulher, e portanto a mãe também pode efetivamente e deve ter uma vida sexual plena, então a cama compartilhada, de facto, não vai ser isso que vai impedir, não, ou seja, podemos, na primeira parte da noite, conseguir deixar o bebê e sair da cama, e estar um bocadinho em casal, pode efetivamente tentar, se lá está, se houver uma possibilidade, que estejam os dois em casa durante o dia, contratar alguém para dar uma voltinha e ficarem os dois, nem que seja a almoçar juntos e depois ter um bocadinho de intimidade. Ou seja, a verdade é que nós também temos de habituarmos nesta fase a não identificar a cama como o único lugar onde vão ser feitas estas trocas em casal, porque a cama
passa a significar muito mais do que isso. Uhum. E, portanto, o casal tem que se reconhecer, tem que voltar a aprender a viver também ressignificando a cama, digamos assim. Uhum, sem dúvida, porque num pós-parto a cama e o quarto, não é? Passa a ser ali um meio de muitas atividades, não é? De muita coisa que acontece. O pós-parto é uma dinâmica e um mundo, e também a Sim, mulher isso. respeitar esse lugar da cama. Eu recordo-me, eu tive a minha segunda filha quase no Natal e depois estava muito naquela, ela nasceu em casa e eu estava naquela, bem, eu agora fico no sofá para também estar com as pessoas e tudo mais, não é? Mas a cama tornou-se um lugar também de culto, então é quase como se a cama fosse o centro, não é? E é por estar a ser privilegiada que realmente se torna o centro, não é? A cama num pós-parto é uma coisa muito importante e muito. Ou seja, pode não estar no centro da casa, mas está no centro daquela dinâmica de pós-parto e por isso torna-se também o centro da casa, no fundo, não é? E, e é ali que acontece tudo, então também. um, Às vezes até pode ser, estou-me agora aqui está-me a surgir nesta noção de que às vezes até por ser ali que acontece tudo, não é? Às vezes saindo um bocadinho dali, pode ser que abram novos campos dentro de nós também para a sexualidade, para estarmos Sim. noutra dinâmica com o parceiro, não é? É verdade, tu estás a falar, então, efetivamente, ou seja, também querermos pôr o sítio onde de repente nos sentimos tudo, menos. Ali somos só mãe, não é? Na cama, de repente, é onde amamentamos, é onde dormimos, é onde o bebê passa por cima de nós, de repente, aquele se calhar até é o sítio onde menos nos sentimos preparadas para iniciar a nossa vida sexual, é verdade, e portanto, e queremos de repente que aquele seja o sítio onde queremos onde temos desejo, onde queremos voltar a iniciar a nossa vida sexual, de facto é um querer apagar a existência de uma criança, quase é mais do que apagar a existência da criança, apagar a existência da mãe que há em nós e que precisa de ter um espaço para ser mãe e a mulher que há em nós precisa de ter outro espaço para ser mulher, não é? Portanto, a Uhum, cama partilhada, e não estou a dizer com isto que tem de haver cama de partilhada, não é? Portanto, há sempre uma dinâmica a ser decidida em família, mas não pode ser a questão sexual que vai ditar o existir ou não existir cama partilhada com os nossos bebés. uhum, sem dúvida, sem dúvida. E conciliar aqui todas essas dimensões da vida de um casal e de uma família, não é? Então eu gostava de irmos aqui diretamente às perguntas que nos foram Sim, sim. colocadas. Nós agora temos aqui esta possibilidade de ter o podcast em direto ou de quem faz parte da comunidade também nos enviar, se não conseguir estar em direto, de enviar as suas perguntas. E temos aqui muitas perguntas sobre isto porque realmente é um tema que toca a todas as mães, a todos os bebés. Culturalmente ainda está abafado sobre uma grande sombra. Com todas estas questões dos treinos também, e por isso vamos então começar a desmistificar também aqui, straight to the point, aqui com as perguntas que nos fizeram. Então, temos aqui uma pergunta que nos diz: faço co-sleeping e dou-me a minha livremente. Será que um dia ela vai dormir sozinha? Tem 10 meses. Eu sinto que esta é transversal a este medo de dou-me a minha em livre demanda, dorme comigo, tem 10 meses, algum dia isto vai terminar? Tipo, esta fase não é para sempre, como é que é? E vai ficar autónoma? Não vai. Certamente que vai, não é? Ou seja, não há nenhuma criança que vai continuar. Se nada fizermos, efetivamente, a criança vai desmamar naturalmente, ou seja, eu estou aqui a ir no cenário de se nada fizermos. A criança vai desmamar naturalmente, a criança vai começar a separar-se da mãe naturalmente e vai ganhar autonomia. Falamos muito das fases da infância, não é? Da primeira fase até aos 7 anos, depois dos 7 aos 14. E, portanto, esta fase de união com a mãe, mais, digamos, quase umbilical, vai até por volta dos 3 anos. E depois temos ali ainda na primeira fase da infância até aos 7 anos. Se nada fizermos, e no limite para esta mãe que certamente se calhar até quer fazer algo antes, e sim, podemos sempre fazer coisas antes, no sentido de reaprendermos a estarmos com os nossos filhos de formas diferentes, mas se nada se fizer, o bebê efetivamente algum dia vai parar de mamar, até por volta dos 7 anos, não é? E algum dia vai começar a ter autonomia, no limite até por volta dos 7 anos. Agora, vai haver muitas crianças, e a grande maioria delas, que vão desmamar antes,
seja guiado, seja naturalmente, e também vão criar autonomia para dormir antes. E também há outra questão, que é, efetivamente, o bebê, quando é muito pequenino, é normal precisar de ajuda dos pais em todos os despertares, portanto, ao longo da noite. Mas muitas das vezes o bebê aprendeu a consolidar o sono, ou seja, por volta dos 2 anos, por exemplo, já aprendeu a consolidar o sono e já dorme a noite seguida, e não é por ter aprendido a consolidar o sono e já não ser necessário ajudar o bebê a readormecer em cada um desses despertares, por volta de hora e meia em hora e meia, 2 em 2 horas, que ele não sente ou que ele não quer ter ali um bocadinho da companhia do pai ou da mãe ou dos dois para adormecer, ou seja, que não seja um momento de família. E, portanto, uma coisa não tem que estar relacionada com a outra, ou seja, se calhar a criança até conseguiria dormir autonomamente, mas ela não quer, e uma parte também faz parte da vontade. E nesse momento também é um bocadinho que temos para eles, não é? E tudo isto faz parte da desconstrução da forma como nos damos aos nossos filhos, não é? Sim, sem dúvida. E uma coisa que eu sinto que é muito importante é, não é por eles aprenderem a dormir, ou seja, a começarem a ter um padrão de sono mais associado àquilo que nós consideramos correto, que é o do adulto, não é? Não é por eles aprenderem a dormir como nós que nós temos de lhes ensinar a dormir como nós. É muito isto de eles vão aprender a andar sem que nós façamos nada por isso. Eles vão. Sim, Uma grávida vai entrar em trabalho de parto sem, mesmo que não faça nada por isso, não é? É o fluxo natural da vida. E também gosto muito daquela expressão que é quanto mais vinculado, quanto mais, vou dizer mesmo dependente, quanto mais dependente na infância, mais independente na vida adulta. Ao contrário do que muitas vezes nós temos esta noção de pequenino extra supino e é para começar logo, exatamente. não, isso vai ficar pendente para a vida adulta, não é? Então é muito esta noção de quanto mais dermos agora, mais de copo cheio eles vão para a vida e mais autónomos, mais livres, mais independentes eles vão ser quanto mais sentirem esse porto seguro durante toda a sua infância, não é? E depois essa vontade que tu trazias, não é? Aqui num podcast com a Dulce Cruz, ela dizia muito: autonomia também é vontade, e é muito isso, não é? E eu sinto, por exemplo, até eu própria, quando fico um bocadinho frustrada de acordar tantas vezes para amamentar e depois me custar a adormecer, porque já despertei mais por alguma razão e depois me custar, eu às vezes peço também ao meu marido: opá, tipo, faz uma massagem para eu adormecer, tipo, faz-me alguma coisa para eu adormecer, ou seja, adormece-me no fundo, tipo, é difícil, adormece-me. E isto é o lugar também do ser humano, não é? De nós podemos pedir aquilo que precisamos e pedir aquilo que é bom, não é só pedir aquilo que necessitamos em último caso, porque não. Mas repara, tu és uma adulta e em Exato. determinados momentos precisas de ajuda para adormecer, não é? Portanto, é normal, não é? Hum, Agora, lá está, nós todos, na verdade, e nós todos acordamos após cada ciclo de sono, ou seja, ali por volta de, depende, pode ser de hora e meia, pode ser até 2 horas, portanto, depende, há pessoas que têm ciclos de sono um bocadinho mais curtos, outras têm ciclos de sono um bocadinho mais longos, e os bebés, quando começam a ficar com o padrão de sono mais próximo dos adultos, que é ali por volta dos 4 meses, começam a criar este ciclo de sono, porque antes é um bocadinho diferente, antes é um bocadinho mais fragmentado, é mais sono leve. Nesta altura, os ciclos de sono deles, eles estão a aprender a viver com isto, ou seja, estão a aprender a viver com os microdespertares, de facto. E se nós pensarmos, nós também o temos, porque, por exemplo, se por algum motivo estivermos mais ansiosos, não vamos readormecer tão bem, e são aquelas noites em que sentimos que acordamos várias vezes. Ou então, muitas das vezes as pessoas acordam para fazer xixi, as grávidas começam a ter esse padrão, portanto, acordam ao final de cada ciclo de sono. E é normal o bebê fazê-lo. Portanto, o bebê não acorda porque precisa de algo, acorda porque é fisiológico, só que depois, ele, como é um ser muito dependente, a não ser que seja natural dele, porque existem bebés que são os bebés unicórnio, que têm um temperamento que não ficam de forma alguma exaltados e, portanto, e adormecem facilmente. Outros são treinados para, de facto, não esperarem algo, pronto. Mas a maioria dos bebés, que não são os bebés unicórnio, que são uma percentagem pequenina, todos nós esperamos sempre ter um, não é? Mas não são bebés unicórnio, ou não fizeram um treino para isso, vão precisar de ajuda
em alguns despertares, ou às vezes em todos, outras vezes em alguns, para readormecer. E é aí que muitas das vezes surge a maminha, surge o colo, e lá está. A maminha, uma vez ouvi uma doula numa formação de Montessori a dizer uma coisa muito bonita que eu achei que era: o colo era o útero e a maminha era o cordão umbilical. Portanto, nós quando oferecemos o colo e quando oferecemos a maminha, nós não estamos a dar novos hábitos ao nosso bebê, nós estamos, no fundo, a deixá-lo continuar com os hábitos que ele vinha de dentro do útero, não é? Portanto, estamos a dar-lhe aquela livre demanda, portanto, ele, no fundo, para ele é isto que é natural. Quando decidimos, de alguma forma, tirar alguma desta forma de readormecer o bebê, que é natural, que é a maminha, que é o colo, que muitas das vezes é aquilo que são as sugestões, mesmo gentis, para dizer para o bebê readormecer, vamos retirar isso. Temos de perceber que, de alguma maneira, é nesse momento é que nós estamos a condicionar o comportamento da nossa criança. É nesse momento é que nós começamos aí um treino, não é? Ou seja, tudo aquilo, quer seja mais gentil, quer seja menos gentil, ou seja, seja com choro, seja por substituição de associações, o treino vem nesse momento, não vem antes. Ou seja, nós não habituamos o bebê à mama, nós não habituamos o bebê ao colo. Isso é aquilo que é natural. A partir daí, qualquer intervenção que vamos fazer é de facto para sermos nós aí é que estamos a condicionar o bebê. Pronto. E, portanto, este lugar aqui, eu acho que é um lugar extremamente importante de se perceber, porque muitas das vezes as pessoas, quando me procuram de facto para isto, para substituir a mama, para substituir o colo, para substituir a cama compartilhada. E, efetivamente, há espaço para isso. Eu acredito que nas relações entre mãe e bebê, o lugar ideal, diria eu, o lugar ideal era de facto a mãe conseguir ser aquela mãe despojada, que dá tudo de si, que tem uma rede de apoio incrível, que consegue, de facto, vamos deixar a amamentação acabar só no momento em que é a amamentação natural, vamos deixar... Agora, efetivamente, também não podemos querer que a mãe, que é condicionada por tudo o que se passa à volta dela, por todas as demandas que ela tem à volta dela, pela própria sociedade onde se insere, de repente, por isso tudo, ela sozinha e consiga fazer tudo isso. E, portanto, o que eu gosto sempre de chamar a atenção é, quando nós fazemos uma intervenção no sono do bebê, nós não estamos a fazer porque o bebê precisa, estamos a fazer porque nós queremos, porque nós precisamos e temos de nos responsabilizar. Mas responsabilizar é diferente de nos culpar. Também é uma coisa... vamos nos responsabilizar porque nós precisamos, porque nós também temos direito a determinadas coisas, nós também temos direito a limites. E quando isto é feito de uma maneira em que efetivamente nós chegamos ao nosso limite e decidimos, vamos ter de fazer alguma coisa, mesmo que seja gentilmente, vamos substituindo, e quando digo isto, muitas das vezes vai-se trabalhando em o bebê deixar de mamar tanto, começar, por exemplo, a estar mais no toque, nas festinhas, tudo isso. Quando fazemos isto conscientes que tínhamos chegado ao nosso limite, temos de aceitar que de facto estamos a fazer aquilo que é o melhor para todos, não é? Agora, é importante conhecermos os nossos limites e nós muitas das vezes não conhecemos os nossos limites. Ou pomos um limite logo muito atrás, porque temos medo de criar maus hábitos, e portanto pomos um limite que a sociedade nos disse, ou então fazemos o contrário, que é, como não conhecemos o nosso corpo, como não conhecemos os nossos limites, deixamos-nos levar ao extremo do cansaço, da exaustão e da culpa, e não conseguimos também resgatar aquilo que é nosso, não conseguimos resgatar, eu tenho direito a fazer alguma coisa, não é? E, portanto, sinto que a maioria das pessoas está nestes dois polos, da rigidez de um lado ou do outro, a entrar numa tal exaustão que também não aceita de que eu posso fazer diferente e manter a relação com o meu filho, desde que isto seja algo que de facto esteja de acordo com o meu limite, as coisas vão se alinhar naturalmente.
Sem dúvida, e como tu dizias, a culpa sinto que acaba por abafar muitas emoções, nós perdemos a clareza dentro dessa bolha escura que é a culpa, não é? E quando nos responsabilizamos, nós vamos ao cerne da questão e percebemos que, ok, vamos reduzir as mamadas à noite, por exemplo, ou durante o dia para termos mais energia à noite. Vamos fazer vamos pôr as nossas mãos em cima daquilo que era um processo natural e fisiológico, mas vamos intervir também devido aos nossos limites, mas quando nós estamos nesse lugar da responsabilidade em vez da culpa, nós percebemos mais conscientemente aquilo que temos de compensar, não é? E percebemos que, ok, isto é uma necessidade do bebê e de que formas é que eu a posso atender? Vou atender desta forma, vou atender da outra, sem querer aniquilar a necessidade do bebê. Eu sinto que é muito essa a diferença. Nós podemos intervir dando outras formas de satisfazer uma necessidade e não propriamente indo naquele ponto de aniquilar a necessidade, porque É não é isso mesmo, isso. ou seja, se nos conhecermos e se formos um bocadinho antes de estarmos no caos, na exaustão absoluta, por exemplo, a questão da mama, que é uma questão que muitas vezes se fala e também pode aplicar-se também ao biberão, porque às vezes os bebés também têm aquela necessidade, a mama é o contacto com a mãe e é a sucção. O biberão muitas das vezes também acaba por ter as duas coisas, porque o bebê está ao colo da mãe ou do pai e também está a ter a sucção. Mas quando nós de facto queremos começar a tirar a mama durante a noite, por exemplo, para que o bebê adormeça de uma forma que para nós é mais fácil, porque muitas das vezes é mais fácil de facto encostarmos ao bebê, darmos um carinho, darmos uma festinha, e estamos a falar às vezes de crianças já um bocadinho mais velhas, não é? Com mais de um ano, a maioria delas, que já estão preparadas de facto para para o desmame, temos de olhar então para o desmame noturno, ou redução das mamadas, é isso que eu quero dizer, ou seja, nunca estou a dizer vamos desmamar a criança com mais de um ano, o que eu quero dizer é que com menos de um ano, muitas das vezes é muito, muito difícil que eles de facto não tenham esta necessidade, especialmente se for maminha. Com mais de um ano podemos começar a trabalhar nisso, embora haja casos de sucesso muito antes e casos de sucesso que só conseguiram ter sucesso muito depois, porque acima de tudo estamos a falar de humanos, não é? Estamos a falar Exato. de... E portanto há que olhar para o bebê em concreto que nós temos, há que olhar também para o estado psíquico da mãe. Mas o que eu queria dizer efetivamente é, se nós dermos, por exemplo, a mama para tudo, e às vezes até por exaustão materna, não é? Porque às vezes o bebê começa a chorar porque caiu e nós oferecemos logo a mama. E nem tentamos primeiro perguntar, mas como é que estás? Como é que... E portanto o bebê não tem outra estratégia que não é a mama. E se nós efetivamente, sempre que virmos o bebê completamente descompensado, a única nossa estratégia de corregulação do bebê seja a mama, naturalmente à noite, numa fase em que ele está mais frágil, ele provavelmente não vai aceitar outra coisa que não a mama. Portanto, este trabalho de substituirmos as necessidades do nosso filho de readormecimento é um primeiro trabalho de parentalidade consciente, digamos, ou seja, por isso é que este tema até é um tema que me apaixona bastante, porque sinto que muitas das vezes o sono é o primeiro contacto que os pais têm com... Eu tenho que decidir que tipo de mãe, eu tenho que decidir que tipo de pai que eu quero ser, eu tenho que ver a minha parentalidade, porque é efetivamente aí que começamos a ver, ok, então existe uma coisa chamada necessidades da criança, como é que eu estou a suprir, como é que eu estou a fazer... E é aqui que começa o caminho de consciência, não é? Porque isto no fundo é consciência. Então se eu estou a suprir tudo com a mama, se eu estou a suprir tudo com a Xuxa, se eu estou a suprir tudo com o biberão, de repente vou querer que à noite eles não o queiram. Se calhar o trabalho é um trabalho que tem que ser feito de forma diferente a começar durante o dia. Sem dúvida, e eu sinto que realmente o foco é esse, olharmos para a multiplicidade de formas que nós temos de suprir aquela necessidade do bebé, sem querer ir diretamente ao bebé. Por isso é que também desconstruímos aqui um bocadinho esta coisa de moldar necessidades ou abafar necessidades, porque não é sobre a necessidade do bebê, é sobre os recursos que nós temos, os múltiplos recursos que nós temos para atender aquilo. E quando é que é mais fácil para nós o que é que nós queremos adotar na nossa parentalidade, quando é que é mais fácil adotar outro, não é? Então eu sinto que é muito a responsabilidade do adulto de atender aquela necessidade da criança e nós não queremos mudar a necessidade, assim como as emoções, nós não queremos mudar um comportamento do bebê, nós queremos
nós queremos munir-nos de todas as estratégias para poder lidar com aquilo e aquilo poder mudar-se naturalmente, não é? Evoluir, maturar. Isto tem a ver com maturação, não tem a ver com intervenção humana para passar, com intervenção do adulto para mudar do ponto A para o ponto B, porque queremos, porque não é assim, não é? É um processo de maturação. Então, que recursos é que nós temos adultos, porque isto é da nossa responsabilidade, os nossos recursos para lidar com a maturação gradual dos nossos bebés, respeitando sempre a necessidade deles, não é? Então, sinto que isso é super importante. Vou passar à próxima pergunta. E creio que nós aqui também estamos muito a desconstruir, e isto era um objetivo meu também, desconstruir aquela tirania de treinar as necessidades do bebê para não serem assim e passarem a ser assado, não é? Porque a responsabilidade do adulto é nos recursos que ele tem, não é em mexer na semente de Deus, não é? Nas necessidades do bebê, mexer naquilo que é a maturação. Então, temos aqui outra pergunta que nos faz refletir sobre isto. Formas de reduzir os despertares noturnos em co-sleeping. Ou seja, é uma mãe que nos está a perguntar de que formas é que eu posso reduzir os despertares noturnos. Bebé de 7 meses acorda a cada hora e meia. Será que a nossa responsabilidade é sobre esta questão básica do bebé de reacordar e de despertar, não é? E isso é a fisiologia do sono do bebé. Será que nós temos de intervir nos despertares dele, ou temos de intervir na forma e nas múltiplas formas que nós temos de ter criatividade para encontrar a forma de nós lidarmos com aqueles despertares? Então, o que é que tu sentes também, Nelly, em relação a isto? Formas de reduzir os despertares noturnos. Isto é da nossa responsabilidade? Não é da nossa responsabilidade? O que é aqui? Olha, depende, ou seja, a única questão que eu vejo aqui é sempre importante, quando me dizem assim, vamos reduzir os despertares noturnos, tu estavas-me a dizer a pergunta e eu estava a pensar, quantos é que será que são? Porquê? Porque lá está, nós já sabemos que um ciclo de sono normal é por volta de 1h30 a 2 horas, e portanto, se me disserem que existe uma série de despertares noturnos com menos do que isso, Ok. então significa que o bebê está com um sono muito fragmentado, e a partir daí isso é um sinal de alerta de que alguma necessidade dele não está a ser suprida. Ou seja, pode ter um motivo ambiental, e quando digo ambiental, sei lá, está com calor, está com frio, está alguma coisa o está a incomodar, ou seja, roupinha, uma etiqueta, qualquer coisa. Pode haver um motivo efetivamente médico, ou seja, respirar mal, estar com refluxo, estar entupido, ou seja, qualquer eczemas, portanto, pode ter ali um motivo médico. Pode ter um motivo, por exemplo, se o bebê estiver a dormir longe da mãe, pode ter um motivo de não se sentir seguro e, portanto, quando não está seguro, está em alerta e, portanto, está a despertar muito mais vezes. Ou pode, por exemplo, também, e isto é mais para a primeira parte da noite, este último que eu vou dizer, pode não ter dormido as cestas todas que necessitava e, portanto, ter ali o sono um bocadinho fragmentado na primeira parte da noite, porque está a tentar compensar o sono mais leve diurno e não consegue entrar para o sono mais pesado, que é o sono que predomina na primeira parte da noite. E por isso é que é importante também, às vezes, por exemplo, eu não passo o dia, a noite toda a monitorizar os despertares do meu filho. Mas de vez em quando, há ali uma noite que eu penso assim, vou tentar monitorizar mais ou menos para ver se isto está tudo dentro da normalidade, porque os despertares dos nossos bebés, a partir do momento em que nós sabemos qual é que é o padrão normal, quando tem um bocadinho mais que isso, devem nos alertar, por exemplo, olha, pode estar a nascer um dente, olha, pode haver aqui qualquer coisinha mais. Por exemplo, olha, esta noite o meu bebê acordou às 5 da manhã. E quando digo acordou, não foi despertou, foi acordou, pronto, decidiu que ia iniciar o seu dia. E ele estava comigo, estava ao meu lado, e eu comecei a fazer a checklist do que tinha. E o que é que eu percebi? Bolas, ele está com frio. A parte mais fria da noite é por volta das 4, 5 da manhã. Eu achei que ele ia dormir bem só com um body, mas ele está com frio. Então, pronto, lá está, conhecendo e sabendo que todas as outras necessidades estavam supridas, conhecer exatamente qual é que é o normal do padrão de sono do bebê ajuda-nos a também ver um bocadinho melhor como é que funciona o bebê e perceber
o que é que, onde é que podemos intervir. Portanto, Uhum. efetivamente, há casos em que podemos intervir, mas a intervenção normalmente é, então, espera aí, se o bebê está a acordar muito na primeira parte da noite, não está a fazer as cestas todas que precisa, então o que é que me está a falhar? Em que é que eu não estou a conseguir ler os sinais do bebê? E é um bocadinho por aí. Uhum. A outra coisa que estava aí nessa pergunta é a questão do co-sleeping. E parece-me que é sempre muito porque dá a ideia de que temos de treinar o bebê e o bebê não é treinado em co-sleeping. Ou seja, o co-sleeping, de facto, o que nos dá é, quando fazemos aquela checklistzinha, como eu disse que fiz hoje relativamente ao meu bebê às 5 da manhã, eu já não pus na minha checklist de será que ele se está a sentir sozinho, porque ele estava ali ao meu lado, não é? Uhum. Portanto, essa parte nós já sabemos que está tudo bem. Podemos partir para a parte mais médica, podemos partir para a parte mais ambiental, para tentarmos chegar e suprir a necessidade que o bebê tinha, não é? Se nós estivermos sempre na ideia de que o co-sleeping atrapalha, estamos a fazer o raciocínio exatamente ao contrário, que é, ora bolas, eu não estou aqui a suprir uma necessidade do meu bebê que era estar sozinho. Não, é ao contrário. Portanto, o Exato. co-sleeping vamos deixar estar, porque nos ajuda a percebermos mais facilmente qual é que é a necessidade que não está a ser suprida. Sim, sem dúvida. Sinto que isso é um ponto mesmo a frisar, porque às vezes também é muito demonizado aqui isto, as camas compartilhadas e tudo mais, aqui nesta nossa vontade de tornar o nosso bebê independente, mas por ser que ele é um bebê, portanto é o tempo de estar colado a nós. E realmente esta mãe diz que é um bebê de 7 meses e que acorda a cada hora e meia, portanto estará num padrão Sim, normal, não há nada a fazer, não é um problema. Novamente, isto de não é um problema pode ser para a mãe porque não está a encontrar as ferramentas que precisa para lidar com aquilo, quer seja mais apoio, quer seja, hum, não é, aquilo que sentir que lhe falta. sim, quer seja relaxamento durante o dia, quer seja lidar com a ansiedade, ou até mesmo ter preparado um quartinho lindo e maravilhoso e não estar a conseguir lidar com o facto de não conseguir pôr o bebê na cama de grades. Quer dizer, temos de perceber tudo aquilo que nos está ali a incomodar, ou o facto de sentir que não está a ser tão produtiva no dia seguinte no trabalho, ou o que é que nos está ali a incomodar, que nos está a impedir de viver isto com leveza, porque tem que ser Uhum. vivido com alguma leveza. Ou, por exemplo, eu lembro perfeitamente que eu lá está, com a minha primeira filha, decidi que tinha um quarto lindo e maravilhoso, e portanto ela passou para o quarto e a minha vida tornou-se um inferno, porque lá está, eu queria continuar a fazer livre demanda, não percebia que aquilo não era a necessidade dela, está longe de mim, e portanto passei meses a fazer o chamado que é fazer piscinas. Nem Exatamente. estava ela bem, nem estava eu bem, eu não dormia absolutamente nada, e quer dizer, ali de facto foi um desencontro absoluto das nossas necessidades, porque eu simplesmente não me estava a escutar, nem a ela, nem a mim, não é? Sem E dúvida. portanto, passava a vida a tentar aplicar dicas para ela dormir melhor, não acordar na tal hora e meia, e a frustrar-me dia após dia, não é? Portanto, Uhum. cada dia mais que ela não dormia era mais um dia de frustração, não é? Uhum, sim, sem dúvida. Eu por aqui tenho muito esta política de que, então, nesta segunda filha, é tipo quartos, os quartos dos filhos só se fazem depois dos 2 anos, ou, porque até lá é o quarto dos pais, é o quarto dos filhos, ou às vezes até o que funcionou para mim também foi quando mais tarde eu fiz o quarto da mais velha, não é? Eu comecei a dormir com a mais velha e eu é que começava a sair quando sentia que ela já ficava. Portanto, em vez de também mudar aqui esta visão de que os filhos é que vão sair e eles vão se adaptar a um novo espaço. Para mim, resultou muito eu adaptar-me com ela a um novo espaço e depois ser eu a sair porque ela já estava Sim, no quarto isso foi o que dela. eu fiz, porque a verdade é que eu só percebi que eu não estava a suprir as necessidades todas da minha filha, ela já tinha mais de um ano, tinha por volta de um ano e meio, portanto, ao fim dos meses ali a penar, uns meses, se calhar, para aí um ano, não é? Para um lado e para o outro, e nesse momento ela também já não sabia estar na minha cama, portanto, isso também era uma questão, porque ela estava habituada a ir para lá para brincar, ela nunca associou o espaço da cama dos pais, ou seja, tive um ano inteiro sem lá estar, portanto ela não associava a cama dos pais a descanso, associava a dar pulos no colchão, e portanto aquilo também não era solução. Então nesse momento o que eu fiz foi fazer uma caminha para ela, no chão, não é, de estilo montessoriana, onde eu também pudesse ficar, porque ali também já não dava, portanto ela era um ser humano, nós já tínhamos feito o que tínhamos feito, já não íamos voltar para trás, isto também às vezes é uma questão de termos de aceitar o que fizemos, não volta para trás,
respira fundo, segue, portanto, Exatamente. a vida é para a frente. E a partir daí comecei a vir muitas das vezes dormir com ela. Hoje em dia, que tenho mais pequenino e não me consigo multiplicar, muitas das vezes o que acontece é, de facto, ela chama à meia da noite por algum e o pai vem e dorme o resto da noite aqui com ela e eu fico o resto da noite com o pequenino e funciona. A verdade é que eles acabam por estar os dois acompanhados. E isto aqui foi condicionado também porque eu comecei a condicionar no início. Ou seja, isto também é uma mensagem para quem já não está a dormir com os seus filhos, sentir que, mas eu agora tenho que voltar tudo, mas ele nunca dormiu bem na minha cama, ele já não associa. Ok, então se calhar a via é uma terceira via, porque Uhum. quando nós os fazemos criar determinados hábitos, porque aí nesse caso também fizemos criar até pode ser um hábito que não funcione, mas já é um hábito, não é? Portanto, Uhum. se já é um hábito, então a seguir vamos desconstruir o nosso e o deles, não é? Uhum, sem dúvida, isso é mesmo importante e perceber que é para a frente e que as coisas aparecem mais opções à nossa frente, isso é super importante de não querer mudar o que está para trás, seguir para a frente. Hum, Mais uma questão. Bebés que dormem muito bem na cama deles de noite e de dia só conseguem dormir no colo. Pois. Eu tenho um desses. Não, mas isso é inteiramente explicado pelo de facto, de noite, existe uma ação de uma hormona que é a melatonina, não é? Portanto, que já falámos aqui de início e que ajuda efetivamente a dormir. E também de noite eles têm o escuro, ou seja, todo mundo para, não é? O ritmo circadiano, tudo favorece de facto eles conseguirem dormir. A mãe está lá ao lado, ou os pais estão lá ao lado, o cuidador efetivamente está com ele, há uma paz que se gera na casa, portanto, que sugere que é para dormir. Durante o dia, não só não existe essa ação hormonal, porque durante o dia não produzimos melatonina. Portanto, quando existe a ideia de que o bebê deve dormir no escuro durante o dia, há bebés que de facto necessitam, mas não é por uma questão de produção de melatonina, porque nós não produzimos melatonina, é por uma questão de tentar que o bebê tenha menos distrações para se relaxar. É algo diferente. E, portanto, como o bebê, de facto, durante o dia, todo o sono que ele vai ter vai ser um sono sem a ajuda desta hormona e é um sono apenas maioritariamente mais leve para consolidar as novas aprendizagens, as novas aquisições. No fundo, é um sono para aliviar a pressão, ou seja, é um sono que está aqui a favorecer outras hormonas, como a adenosina, portanto, tem aqui, é para aliviar a pressão e não é para restabelecermos para o dia seguinte, no fundo. É normal que haja aqui mais alguma dificuldade em adormecer. E, portanto, como há mais alguma dificuldade em adormecer e manter o sono, o bebê vai no fundo, pedir-nos aquilo que ele mais necessita, porque não estamos com a ajuda de mais nada, não é? À noite, no fundo, temos aqui uns guardiões que nos ajudam, umas hormonas, um ambiente. Durante o dia, é aquilo. Durante o dia funciona de facto a forma como o bebê estiver mais relaxado. E por isso é que temos muitos bebés a só dormir em condições muito extremas de escuro absoluto e sons, por exemplo, pink noise, que também ajuda muito. Ou então bebés que só adormecem de facto no nosso colo, em baby wearing. E depois temos de ver o que é que funciona então para nós. Aí, na verdade, é sempre isso, ou seja, é sempre aquela ideia de que tinha passado antes. Vamos ver então, se isto aqui já não está a funcionar para mim, porque é que não está a funcionar para mim o bebê estar ao colo? O que é que eu posso fazer então para mudar a partir daí? Eu cheguei ao meu limite, se cheguei ao meu limite, posso fazer alguma coisa. Ou então, ressignificar. Posso fazer alguma coisa por mim enquanto tenho o bebê ao colo, por exemplo? Posso estar a ler um livro no telemóvel, por exemplo, para ter só uma mão, não estou ocupada, ou posso estar a fazer uma meditação, posso. O que é que eu estou a guardar também para a hora da sesta do meu filho? Também é outra coisa, que é a ideia de eu vou ter que conseguir tomar banho enquanto o meu bebê faz a sesta, eu vou ter que conseguir comer. E porquê é que não pensamos de forma diferente? Porquê é que eu não vou tomar banho enquanto o bebê acabou de dormir a sesta e está bem disposto e até o conseguimos pôr ali no tapete ao pé de nós? E ele está a olhar para nós e para ele até é estimulante, está a ver a água, está a ver os sons. E porquê Uhum. é que também não vou comer imediatamente quando ele acordou? Ou seja,
aquilo que são as minhas necessidades, isto também é um ponto importante, quando estamos a falar das nossas necessidades, como sejam a higiene, como sejam a alimentação, e sempre que nós não tínhamos uma rede de apoio e tínhamos de fazer tudo isto muito sozinhos, é importante não deixarmos essas necessidades para o momento em que o bebê também está a suprir a sua necessidade do sono, porque aí parece que entramos em conflito com ele, não é? E o ideal, de facto, para fluir é: o bebê acordou, está bem, então o que é que eu vou fazer? Vou agora suprir a minha necessidade. Uhum. E isto é realmente importante. Eu também costumo dizer, por exemplo, um dos poucos motivos que eu acho que de facto é razoável, se não conseguimos de forma alguma ter o bebê ao colo, que é razoável dizer vai chorar um bocadinho, é se tivermos que ir fazer xixi. Porque nunca na vida vamos conseguir adormecer um bebê e dar-lhe a calma que ele precisa se tivermos bexiga cheia, não é? Isto não vai funcionar. Uhum. Portanto, é aquela ideia que está sempre a ser passada, de pôr primeiro a máscara do avião em nós e depois neles. E Uhum. nesse sentido não podem as nossas necessidades estar sempre em conflito com as deles. Temos de tentar Sem fluir. dúvida. Sem dúvida. E entramos aqui nesta satisfação de todas as necessidades, neste jogo de suprir umas, suprir outras e harmonizarmos também aqui nesta relação. Eu sinto muito que a minha primeira filha, quando eu guardava coisas para a cesta dela, era quando ela não dormia, porque me sentia a Claro, adormecê-la ali naquela coisa, adormece, adormece, que eu vou fazer aquilo. Então ela teimava e mesmo não dormia porque eu estava naquela ansiedade de vou dormir para ir fazer aquilo. Então às vezes era mesmo aquele lugar, pronto, ok, não vou fazer nada e ficava ali e ela adormecia. Então também. claro, porque ela sente, não é? Sente tudo, sente o relaxamento, sente o bater do coração, sente. Estamos ali de facto na mesma bolha, não é? Portanto, se não estamos relaxados, ela não vai adormecer, não é? Uhum, sem dúvida. E aqui há outra questão também, sobre a importância das cestas. As cestas durante o dia são importantes, sem dúvida que sim, já tocámos aqui nesse ponto, que sem as cestas, depois, o Sim, sono também sim, está sim. alterado à Não é noite. importante haver horários rígidos para a cesta, não é importante a cesta ter determinada duração, mas é importante haver cestas, lá está, porque são elas que descansam. E quando digo não haver horários rígidos, obviamente que falo até de um bebé que faz muitas cestas. É normal que um bebé, por exemplo, que só faça uma cesta, tendencialmente a faça ali por volta do meio-dia, até porque existem também motivos hormonais para isso, ao meio-dia, 1 da tarde. Mas quando o bebé tem muitas cestas de horários de duração irregular e, de facto, estando nós conscientes do porquê das cestas, as cestas de facto são para ir descarregando um bocadinho a pressão que o bebê vai tendo ao longo do dia, então temos a plena noção de que é mesmo para deixar fluir, ok, agora dormiu mais, vai conseguir estar mais tempo acordado, dormiu menos, vamos adormecê-lo. E também estar muito atentos aos sinais de sono do bebê, que é normalmente esta zona dos olhos, não é? Das sobrancelhas começa a ficar vermelha, começam a esfregar os olhinhos, a bocejar, e esse se calhar é um momento para começarmos a adormecer. Às vezes existe uma pressão, até me lembro uma vez com a minha filha, eu comprei um programa de sono americano que dizia não, aí nesse momento não podes pôr, tens que pôr antes. E eu na altura achei aquilo razoável, mas como pôr antes? Antes de ter um sinal? E depois percebi, antes porquê? Porque a ideia era da autonomia, que era antes que o bebê tivesse sono, para ele conseguir adormecer-se, ou seja, no fundo era para fazer uma coisa com o bebê que não é possível que um bebê o faça naturalmente, que não está na sua gênese. Agora, o nosso trabalho de facto é olhar para o bebê. Ai, está a ficar com sono, então vou adormecê-lo. Uhum, sem dúvida. E aqui, quando eles começam a ficar irrequietos ou tudo mais, eu trago sempre aqui muito este foco nas necessidades, mesmo até com a minha filha mais velha, as chamadas birras ou o que quer que seja, muito este lugar de ela está-me a pedir ajuda para suprimir uma necessidade dela. Nos mais velhos acabam por ser necessidades cada vez mais sofisticadas, mas nos bebés pequeninos é quase sempre é o sono. Se já mamou, se está ao nosso colo, tem sono, ele está a pedir para ser adormecido, não é? Então às vezes o choro deles, a irritação deles, nós podemos também descodificar isso por coisas de adultos, não é? Que nós compreendemos um bocadinho melhor, tipo, mas porquê que ele está a chorar tanto, mas porquê que ele está tão irrequieto? Está ao meu colo, tem o biberon, tem a Sono, não é? tem sono, não é? E às vezes quando o meu marido está no baby wearing a sair e ela está irrequieta e ele está a tentar fazer alguma coisa antes de sair e eu só lhe digo, pá, amor, ela está a pedir para tu adormeceres, tipo, e nós se descodificarmos o choro do bebê
com as palavras que nós compreendemos, nós também como adultos, ok, tipo, então vá, vamos esforçar por isso, porque damos um significado àquilo, não é? Ele está a pedir para adormecer, ou ele está a pedir E para, sei lá, estares ali nos mais velhos, muitas vezes é isso, está a pedir para teres foco total naquela. também é muito importante, porque eu lembro-me de quase sempre quando ouço, especialmente em gerações mais velhas, a ideia da checklist de está de fraldinha trocada, já comeu, já. Nunca tem a questão do sono. Porquê? Porque nós temos uma incompreensão muito grande do que é o sono do bebê. E achamos então que se o bebê tivesse sono, deveria adormecer. E isso que tu disseste é muito importante, está a pedir para adormecer. Ou seja, o bebê dá-nos sinais claros de que está a pedir para ser adormecido. O que é diferente de o bebê tem sono, o bebê vai adormecer. São coisas muito diferentes, não é? Ele dá sinais para adormecer. E há outra coisa que também que me estava a lembrar enquanto estavas a falar, que é, e muitas das vezes, mesmo quando nós fazemos tudo, quando nós tentamos adormecer, quando nós damos o melhor de nós, às vezes acontece que o bebê não vai conseguir adormecer, vai saltar uma cesta. E isto então com os mais velhos acontece imenso. Por exemplo, a minha filha mais velha tem imensas dificuldades em que ela adormeça tipo ao fim de semana, é horrível. E à noite está com uma birra descomunal. E eu sei que ela está com sono e aqui também mais uma vez somos chamados ao nosso lugar de adulto, porque muitas das vezes ela está com sono e a tendência é fogo, estás cheio de sono, estás a fazer a minha vida no inferno, estás a fazer a tua vida no inferno e eu fiz tudo, não é? Pomos aqui neste lugar de eu fiz tudo para te adormecer e tu é que não quiseste. E depois não, temos que ser chamados novamente ao lugar de adulto, não é? Que é, eu não consegui, mesmo assim que tu adormecesses, tu não conseguiste adormecer dentro das tuas limitações de criança e não te estás a conseguir regular. Portanto, não vamos entrar aqui num jogo de culpas e eu não tenho culpa que tu não tenhas adormecido e, portanto, não tenho de aturar esta birra. Não, é tão simples como eu tenho a responsabilidade de acolher esta birra, independentemente de culpas a gerarem Sem para um lado para o dúvida, outro. sem dúvida. E eu sinto que e aqui também entrando neste lugar de mães para mães, porque é isto também que faz essa riqueza, não é? Eu sinto que a previsão para mim também é muito importante. Vou dar um exemplo com a minha filha mais velha, que tem 4 anos e pouco. Quando nós passamos um dia fora ou uma tarde muito intensa a fazer alguma coisa muito física, que eu sei que ela vem cansada, eu preparo-lhe um tupperware com o jantar para ela comer no carro, porque eu já sei que se ela chegar acordada à casa e não adormecer no carro, chega à casa, tem uma série de estímulos em casa, vai Exato. dispersar, eu não a vou conseguir adormecer porque ela já dispersou e então nós estamos sempre a falar aqui em casa tipo das janelas de oportunidade. A janela de oportunidade de adormecer agora suavemente é levar o jantar comigo, ela comer qualquer coisa no carro e adormecer antes de chegar a casa. E E eu ele dá logo o pijama, quando sabemos que a coisa. é isso, é isso. Então, quando nós sabemos que vai ser difícil acolher essa explosão de exaustão com mais uns estímulos que é chegar a casa e tudo mais, então a previsão de. Nós aqui em casa até costumamos dizer no carro, porque se eu digo, olha, vamos dar mais uma volta para ela adormecer, ela diz logo, não, não quer dormir, não é? Então nós dizemos assim, olha, se calhar temos de ir a prolongamentos e ela não percebe isto. Claro, E exato, e vamos quando dar eu mais digo uma isto, volta. vamos a prolongamentos, o Vasco já sabe, ok, vamos dar umas voltas a mais para ela adormecer naturalmente. E ela é tipo, é natural, ela vai, tipo, não tenho sono, não vou dormir, tudo bem, e acaba por adormecer e chega a casa, mete-se na cama e acorda no outro dia, não é? Mas isto aos 4 anos, ou seja, é muito esta noção das estratégias também de acolher. Isto é uma estratégia que eu tenho de acolher a exaustão que eu já sei que vai acontecer quando ela teve até o limite a saltar à tarde, não é? E já não vai conseguir lidar com comer em casa, lavar dentes, ou seja, vai desregular e eu também não vou ter capacidade E aí àquela temos hora que de regular. facilitar, ok? Naquele dia não vai lavar os dentes, naquele dia não vai tomar banho, porquê? Porque é mais importante esta necessidade dela, é mais importante isto do que aquela rotina que nós tínhamos pensado, ok? Isso fica para amanhã. Sem Isso é dúvida. aquilo que acontece em 95% das vezes. Mas os 5% em que nós quisermos fazer coisas de adulto e quisermos ir para. E temos o direito a isso, mas se temos o direito, também temos de arranjar uma estratégia de acolhimento imediatamente, porque somos os adultos, lá está. Sem dúvida. Isso é tão importante, é tão importante. Então vamos aqui a outra pergunta.
porque estes temas dão um pano para mangas, não é? Nós Não, ficávamos ficaríamos aqui a tarde aqui. inteira. Temos de facto que. Sim, Entretanto, temos bebês, não é? Tanto eu como é tu. verdade, é verdade. Vou tentar aqui responder a estas perguntas todas que nos deixaram. Na creche, o bebê não dorme tantas cestas. Que consequências pode ter? É precisamente aquela que estava a falar, ou seja, fica muito exausto e se efetivamente ele não tiver a dormir as cestas todas que necessita, és também que esteja atento à primeira parte da noite. Se o sono estiver muito fraccionado, é porque de facto está com dificuldades em entrar no sono mais profundo, noturno, da primeira parte da noite. Ok, então estarmos ali a dar tudo e saber de antemão que aquilo é um momento crítico. Para mim é muito importante saber de antemão momentos críticos do E há dia. que E é perceber, quando por exemplo, devemos dar tudo. esta primeira parte do sono, se o bebê tiver muitos despertares, pode ser mesmo um sinal de que, ok, não está a dormir tudo na creche. E aí pode-se pensar numa estratégia, como dormir numa cestinha logo que chegue da creche, ou o que é que se pode, ou antecipar o sono noturno, perceber o que se pode fazer. Mas diria que isto aqui é uma forma de percebermos, aquela primeira parte da noite pode ser uma forma de percebermos se efetivamente o ritmo da creche está ou não a ser o adequado ao bebê. Sim, sem dúvida. Os despertares da mais pequenina não afetam muito o sono da mais velha? Depende, não é? Depende muito. E tu estás aí com duas, já falámos aqui sobre as nossas diferentes casas, não é? Em caminha, normalmente está uma em cada quarto, as tuas estão juntas, mas apesar de tudo, temos que ter noção que de facto, para eles até o choro é natural. Eu vejo que a minha filha na creche adormece, dorme com os bebés a chorar, choram um, chora para o outro lado, e de repente eu abro a porta de casa e ela acorda. Eles de alguma maneira, não é? O choro para eles não é tão. E eles também tendem a acordar mais nos ciclos de sono. Portanto, até é normal nós acharmos estranho como é que o bebê, como é que uma criança mais velha, com 3 4 anos, consegue estar a dormir com o bebê a chorar. Mas a verdade é que se pensarmos bem, nós, o cuidador principal, é que tem, e aqui falo mais da mãe, embora possa ser o pai em alguns casos, é que tem ali a amígdala ativada quando o bebê nasce e, portanto, ficamos com o sono mais fragmentado e vamos acordar por qualquer coisa. Esse é o motivo pelo qual também vemos tantos memes, não é? Em todo o lado, não é? Que eu não quero dormir como bebê, eu quero dormir como o pai. Diz muitas vezes isso, não é? Que o pai está ali lá. E isto é uma questão mesmo biológica, ou seja, nós é que vai sempre haver alguém que assume o lugar do cuidador principal e quando existe a mãe, normalmente é a mãe, e portanto a criança não tendo esta responsabilidade, e é saudável que não tenha, de ser o cuidador do irmão, muitas das vezes vai conseguir dormir naturalmente sem acordar. Obviamente, se virmos que está a incomodar, aí pensa-se noutra estratégia. Sem dúvida, é super importante tudo isso e aplica aqui também. Consigo transpor para o meu caso pessoal. Ok. Fazer com o sleeping seguro. Há dicas com o sleeping seguro e esta também até diz, mas às escondidas dos médicos. Aqui é muito esta noção de que nós queremos fazer aquilo que para nós é mais confortável e às vezes isso não vai de acordo com aquilo que se diz de, mas para a mãe descansar melhor tem de ser longe do bebê, mas longe do bebê a mãe se calhar também não vai descansar bem porque fica também, lá está, mais ativada, porque somos esses mamíferos também. Então, aqui muito sucintamente, dicas de co-sleeping seguro. Dicas de sleeping seguro. Olha, uma delas é ter certeza que o nosso colchão é bastante firme, que é para quando, que é para quando nós nos viramos, o bebê não resvalar para debaixo de nós, acontece muito. Se o colchão for um bocadinho mais mole, por exemplo, eu tenho essa questão aqui em casa, o que eu fiz, e aqui dou o meu exemplo porque acho que é mais fácil, foi unir uma cama de grades, tirar a grade lateral, pôr uma ligeira, ali um ligeiro reforço ao lado, de maneira a que o colchão do bebê seja mais duro, e como é uma cama que me sustenta, muitas vezes acabo eu por dormir, por exemplo, com a minha cabeça ou o meu peito na cama do bebê, porque a minha não é tão segura por ser um colchão um bocadinho mais mole. Portanto, este é o primeiro passo, que é para o bebê não resvalar. Imaginem, levantamos para ir à casa de banho, se o colchão for muito mole, o bebê resvala, e ele, que ainda não tem a capacidade regular, quando é muito pequenino, pode ficar de facto asfixiado. Outra dica, por exemplo, relevante, é tentar que o bebê não esteja a partilhar a mesma roupa de cama que nós, ou então temos roupa apenas por volta do nosso umbigo, não é? Portanto, se está ali só até ao umbigo, o bebê consegue estar mais seguro na parte de cima, ou com um saco de cama, por exemplo,
ou então com a sua própria mantinha, que seja mais segura e que nós consigamos de alguma forma enrolar o bebê de forma mais segura. Depois, a amamentação. Obviamente, as mães que amamentam normalmente tendem a ter uma postura em C, que torna muito mais seguro. E depois as dicas mais básicas, não é? Não fumar, não beber álcool, não consumir drogas, portanto, tudo isto também ajuda a estarmos em segurança. Portanto, aqui é garantirmos que estamos em condições de consciência. Mas diria que o mais importante disto tudo é, de facto, prepararmos a nossa cama para o sleeping ou para a cama compartilhada e não ser um recurso de última instância, tipo durante a noite vou lá buscar o bebê, porque aí é que vamos estar a fazer tudo mal, aí não temos nada preparado e provavelmente aí é que surge o perigo, não é? Uhum, uhum. Sim, também há aquela dica que eu sinto que às vezes não sei se é possível em todas as famílias ou não, de não ter o bebê no meio dos pais, Exatamente, mas estava-me às a esquecer vezes dessa, sim, sim, sim. eu sinto que às vezes por causa da amamentação eu não consigo estar sempre do mesmo lado e preciso de passar para o outro lado, ou seja, qual é que é aqui o perigo maior de estar entre os dois pais e É porque o calor, eu diria que é o excesso do calor, em primeiro lugar, não é? Estar entre os dois pais, porque o bebê pode sobreaquecer e já sabemos que é uma questão. E depois também, lá está, como estávamos a falar aqui da amígdala, que é ativada no cuidador principal e que não é ativada no pai, o pai pode não estar a perceber o que é que nós estamos a fazer e estar a resvalar por cima do bebê, não é? Porque nós que colocamos o bebê ao lado, que o amamentamos, que sabemos que ele está ali, para nós tudo aquilo é natural. O pai pode não saber, ou seja, aí não é tão seguro, é precisamente por isso, e daí ser uma questão a evitar. Uhum. Ok, então registrem todas estas dicas também para um co-sleeping seguro e para que seja planeado. Eu sinto que aqui a segurança tem a ver com o planeamento, assim como o parto em casa, por exemplo. A segurança desta experiência tem a ver com o quanto ele é planeado, assistido por profissionais. Eu sou na mesma coisa, não é? Planear aquilo que faz sentido para nós, para nos tornarmos também mais impermeáveis aos comentários todos que vão surgir, não é? Quando nós nos preparamos, temos informação, temos um bom terapeuta ou consultor de sono connosco e que não nos venha dizer para fazer coisas impossíveis, tipo desmame de um momento para o outro, ou meta no pouso quando ele acorda cada vez que o pouso, não é? Então aqui também ir um bocadinho àquilo que é a preparação, o planeamento e o bom acompanhamento. Eu sinto que isso é chave para ter experiências seguras de parto, pós-parto, amamentação, respeito pelo sono. Então, vamos aqui à nossa última pergunta, e esta também diz-nos: tenho um bebê de 18 meses que tem vários despertares ao longo da noite. Todos esses despertares têm de ser acolhidos com a minha para ele voltar a dormir. Está fora de questão o desmame ou qualquer outro processo de treino de sono. Também sei que o que ele está a pedir não tem nada de errado. E esta mãe já tem aqui um pilar muito sustentado dentro de si, muito importante. A seu tempo, ele dormirá bem, e bem também, bem significa como eu, não é? Quando nós dizemos dorme bem, é porque, olha, dorme como eu e não me chateia, Como adulto, não é? não é? Ainda assim, qualquer estratégia que ajude a prolongar os períodos de sono dele é super bem-vinda. Há alguma dica? Dormimos todos juntos na mesma caminha. Então, aqui a questão é: há uma estratégia que ajuda a prolongar os períodos de sono do bebê? É muito bem acolhida nesta família. Há alguma dica? No fundo, é tudo aquilo que nós já falámos, não é? Percebemos exatamente qual é o padrão de despertares, ou seja, percebemos se estamos dentro dos despertares fisiológicos ou se existe algum desconforto, portanto, tem que ver com se o bebê acorda de facto de hora e meia ou 2 em 2 horas, ou o padrão é um bocado diferente, e aí pode identificar e pode de facto ser o caminho para nós percebermos que existe algo de errado com o bebê, ou a nível médico, ou a nível ambiental, ou a nível das cestas, por exemplo, do sono diurno. E, por outro lado, se de facto a mama é algo que sentimos que o bebê só adormece com a mama, é mesmo pensarmos a relação com a mama, tal como falámos há pouco, não é? Portanto, é sempre pensarmos qual é a necessidade do bebê que eu estou a suprir com a mama em todos os momentos e, a partir daí, irmos construindo outra relação com o bebê de outras formas que não a mama, que possibilitem eventualmente conseguirmos tirar a mama em algum, por exemplo, antes de adormecer, que é sempre mais fácil, não é nos despertares, é antes de adormecer da primeira vez,
e depois vemos como é que vai funcionando. E aí é um trabalho muito a dois, a mãe e o bebê. Isto lá está, se a mãe sentir que este trabalho, porque isto dá trabalho, relacionar-se com o bebê de outra maneira dá trabalho, acolher a eventual frustração do bebê não ter mama dá trabalho, é a mamãe perceber, mas isto para mim é importante porque já não está a funcionar. É Uhum. sempre, nós temos noção de que nada disto se faz sem trabalho, que não há uma estratégia milagrosa que funcione e seja respeitadora e que em 5 dias esteja tudo bem. Portanto, Uhum. tudo isto é preciso Sem dúvida, e consciência. sinto que consciência, e sem dúvida que o trabalho é na relação, é trabalho que significa nutrir a relação. Para mim, a educação é sobre nutrir a relação. Como é que eu posso nutrir esta relação com mais respeito, com mais tempo, com mais calor, com mais carinho, não é? Com mais amor? E isso é, para mim, o pozinho mágico da boa educação, que para mim nem se põe isso de boa ou má educação quando a educação está sustentada na relação. Portanto, tudo isto que nós estamos a falar aqui, e tu também falas muito sobre o vínculo, é sobre o tipo de relação que estamos a criar com os nossos filhos. E o tipo de relação que criamos com eles em determinados contextos vai determinar também a relação que eles têm com isso, quer seja com a comida, com o sono, com a mama, com, Sem não é? dúvida, sem dúvida. E este era, olha, sim, já estamos aqui a encerrar, não é? É algo muito importante percebermos é que os nossos filhos vão dormir a vida toda. Isto parece tão simples de ser dito e tão evidente, mas isto é muito, muito importante. E nós temos uma epidemia de pessoas a dormirem mal, medicadas na idade adulta, que não têm uma relação de relaxamento com o sono, que vivem numa profunda ansiedade. E, portanto, se o que nós conseguimos transmitir aos nossos filhos for a base para um sono melhor ao longo da vida toda, ainda que seja à custa de vez em quando uma maior birra, porque não quisemos forçar determinada cesta, mesmo quando o bebê precisava, ainda que seja à custa de determinados dias não fluírem como deviam fluir, porque de facto nem tudo se encaixou dentro das várias necessidades que o bebê estava naquele momento a dizer-nos que precisava, a sinalizar, e que como é imaturo não consegue perceber qual é que é a prioridade delas dentro da piramidezinha dele, e portanto vai haver dias que vão correr pior. Temos que sempre ter a noção de um longo prazo. A longo prazo eu quero que o meu filho não odeie dormir. E eu tenho um bocadinho essa noção, por exemplo, com a minha filha, que eu em determinados momentos forcei-a, porque tinha esta coisa de o sono é tão importante como a alimentação, mas de forma muito superficial, porque é verdade que é tudo isso, mas então eu tenho que pensar em como nutrir, como tu dizias, a relação com o sono. E não é ao forçar, não é porque. E também a ideia de que nada disto se faz a curto prazo, não é porque ela não dormiu uma cesta hoje que ela vai explodir amanhã, não é? Tipo, o bebê não explode, portanto não vai acontecer isso. E isso é importante termos essa noção de quanto aquilo que nós damos aos nossos filhos vai relevar para a vida deles toda nas relações que eles nutrem, entre elas com o sono. Uhum. Exatamente, com esse lugar visceral, que é a mãe que faz essa ponte também para esses lugares viscerais, não é? Da alimentação, da mama, do dormir, não é? Do acolhimento também na hora de dormir, então dar muita segurança e muita leveza. Eu sinto que é aqui estes dois pilares da segurança e da leveza. Quando aquilo é seguro, aquilo torna-se leve. Quando é seguro agora, torna-se leve a longo prazo, não é? E isso Isso é mesmo. super importante, sim. Também, de tudo o que tu falaste aqui, eu faço também uma ponte para quem ainda não viu o episódio com a Patrícia Paiva sobre o desmame gentil. Tocámos aqui em alguns pontos também Verdade. disso e nós também falámos de ti nesse episódio. Também fiquei com muita vontade, depois de gravar esse episódio com a Patrícia, fiquei com muita vontade de falar também contigo sobre este tema. Portanto, unam as peças, porque Sim, está tudo relacionado. Está está tudo tudo relacionado. relacionado, sem dúvida, e por isso é que eu sinto também damos aqui esta janela tão completa das múltiplas coisas que formam esse todo, não é? Que é a vida, que é a criação, não é? Criarmos aqui os nossos bebés, a educação, o vínculo, então isso é muito importante. Eu também gosto muito que tragas esse lado do vínculo, porque sem dúvida que isso também está aqui na segurança do sono e na leveza com que fazemos esses caminhos de respeitar aquilo que é o fisiológico, não é? E que é aquilo que nos vai acompanhar para a vida inteira. Então, os pais têm um papel predominante aqui na responsabilidade, e é muito bom
termos, não é? Que levemos leveza também para essa responsabilidade que é a semente que vamos deixar, e isso é tão grandioso, não é? Portanto, que possamos ver essa grandiosidade também, tudo aquilo que estamos a fazer pelos nossos filhos, ouvirmos estes podcasts, falarmos sobre isto, não é? Aprendermos mais, e isto é também e nutrir esse solo onde estamos a depositar essas sementes. Então, muito obrigada, Nélia, obrigada. Obrigada eu, foi uma conversa tão boa, gostei tanto de estar aqui a falar contigo, portanto, olha, mesmo muito, muito obrigada, e espero que possa ajudar, não é? Espero que todos estes tópicos possam ser úteis a muitas mães e pais. Sem dúvida, sem dúvida. Se precisarem de um apoio personalizado, já sabem que a Nélia está aqui. Também sigam o Instagram da Nélia Cardoso, aqui para olharmos para o sono das mães, sono dos bebés, desmistificarmos também todas estas questões de treinar para podermos viver. Eu sinto que a vida vai muito além de essa fluidez da vida, e da leveza está muito além desta rigidez, como É falávamos isso no mesmo. início, do treino e do ter de fazer de determinada forma. Então, aqui é muito este lugar de fazermos com base no coração e na relação, para podermos passar para a educação, não é? Eu sinto que é assim, primeiro a relação e a partir daí vamos para a educação. E aqui falamos então desta também da relação com o sono, com as nossas necessidades fisiológicas, com a vida. Então, muito obrigada, Nélia, obrigada a toda a gente que esteve desse lado, a todas as mulheres que colocaram estas perguntas, que depositaram também a sua confiança aqui no nosso trabalho para desmistificarem e melhorarem a sua parentalidade. Muito obrigada, Nélia, obrigada a Obrigada eu. todas, e até breve.